Você conhece a história da Páscoa? Não? Então hoje eu vou te contar o verdadeiro significado da Páscoa. E não tem a ver com coelhinhos e ovos de chocolate. Bora lá conferir? Hello, príncipes e princesas, tudo beleza? Aqui é a Clarinha e, como eu já falei, hoje eu vou contar a história da Páscoa pra vocês. Então, se você já gostou do tema do vídeo, não esquece do like, de se inscrever e ativar o sininho pra não perder quando sair os próximos vídeos. E bora lá! Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, mas por causa do pecado, estávamos separados de Deus. Então Deus enviou Jesus para nos salvar. Jesus veio ao mundo para nos perdoar dos nossos pecados e nos dar o livre acesso para conversar com o Pai. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, Ele realizou muitos milagres. Transformou a água em vinho, curou paralíticos, curou cegos e fez muitas coisas. E as pessoas amavam Ele. E Ele dizia que era o único caminho para que nos achegássemos a Deus. E por isso, existiam pessoas que não gostavam dele e queriam prendê-lo. E Jesus, ele sabia disso. Mas mesmo assim, ele foi para Jerusalém. Jesus, ele sempre celebrava a Páscoa com os seus discípulos. E lá em Jerusalém, ele realizou a última ceia. Então ele preparou um lugar. E lá em Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 29, vai contar um pouquinho sobre isso. E eu vou ler aqui para vocês. Versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Quando Jesus ele fez essa ceia, ele nos ensina muitas coisas. A primeira é que sempre devemos agradecer a Deus pelo nosso alimento e pelas nossas coisas. E a segunda é que nós devemos dividir o nosso pão, assim como ele fez. E aqui Jesus fala que o pão representa o corpo dele, que foi partido por nós. E o cálice representa o sangue dele, que foi derramado por nós, para nos perdoar dos nossos pecados. E depois que ele terminou de tomar a ceia com seus discípulos, ele foi para o monte orar. E lá, Judas, que era um de seus discípulos, ele traiu Jesus por apenas 30 moedas de prata. É algo tão pequeno e às vezes a gente fica julgando, mas a gente troca ele por poucas coisas. Às vezes a gente troca ele por celular, por sair, por, sei lá, assistir um filme. Não tô falando que isso é errado, mas a gente tem que colocar Jesus como prioridade na nossa vida. Mas Judas, ele traiu Jesus e vendeu Jesus por apenas 30 moedas de prata. E enquanto Jesus estava orando, chegaram os soldados juntos com Judas, e Judas beijou o rosto de Jesus. E os soldados prenderam Jesus, espancaram ele, bateram nele, machucaram ele, humilharam ele. E Jesus sofreu tudo isso calado. E ele fez tudo isso por amor a mim e por amor a você. Ele foi machucado, ele sangrou muito, tudo por amor a mim e a você. Então, na sexta-feira, fizeram ele carregar uma cruz bem pesada e o crucificaram. Cara, tem noção disso? Tipo, furaram as mãos dele e os pés dele e o prenderam naquela cruz. E em cima da cruz estava escrito: Rei dos Judeus. E ele sofreu muito. E aí Jesus, ele gritou: Está consumado. E então ele morreu. Ele entregou o seu espírito ao Senhor e morreu. E quando ele morreu, a terra estremeceu e tudo ficou escuro e o véu se rasgou. Que véu é esse? No Velho Testamento conta sobre o templo do Senhor. E lá tinha um véu que separava a parte onde o homem podia passar, onde as pessoas podiam passar, e a parte santa, que só os sacerdotes podiam entrar lá dentro para fazer os sacrifícios. E quando Jesus morreu, esse véu se rasgou e nos deu o livre acesso para conversar com o Pai. Mas Jesus, ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou e Jesus vive. Ele vive e vai voltar para nos buscar. Deus nos ama tanto incondicionalmente que ele entregou o seu único filho para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. E Jesus veio, sofreu muito, tudo isso por amor, e hoje nós somos perdoados e temos o livre acesso para conversar com o Pai. Bom, agora eu vou ler em João, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra,
mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus te ama muito, tanto que entregou a sua própria vida por amor a você. E esse é o verdadeiro significado da Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. Quando ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Feliz Páscoa! Que o Senhor te abençoe muito e muito obrigada por assistir. Jesus te ama!